Wilson, quais são as complicações que podem acontecer numa cirurgia refrativa para correção de grau? Será que existe algum risco? É sobre isso que nós vamos falar. Olá, meu nome é Wilson de Martini Júnior, sou médico oftalmologista e é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as complicações que podem acontecer numa cirurgia refrativa, numa cirurgia de correção de grau. Mas o Wilson pode ter risco, pode ter complicação? Sim, todas as cirurgias apresentam riscos, embora o risco da cirurgia refrativa seja um risco pequeno, é considerado uma cirurgia bem segura. Mas ela apresenta. Existem duas técnicas que a gente já falou, que eu vou colocar aqui o link para você ver mais a respeito das duas modalidades principais de cirurgia refrativa. Mas é importante que você saiba que, independente de qual seja, a complicação mais temida é a infecção, que felizmente é algo bem raro, bem difícil de acontecer. E quando acontece, por ser uma cirurgia superficial na superfície do olho, geralmente tem um ótimo resultado com um tratamento adequado. Mas é um risco temido e que a gente sempre faz o possível para que não aconteça. Existem outros riscos possíveis, como por exemplo a descompensação da córnea. Isso acontece quando a pessoa não tem uma indicação bem feita, que a pessoa tem, por exemplo, uma ectasia, um afinamento lá, mesmo que seja às vezes subclínico, inicial, ele pode descompensar, ele pode piorar depois que você faz a cirurgia. Por isso a indicação, os exames pré-operatórios, a avaliação é tão importante para a indicação correta e precisa da sua cirurgia. Outras complicações estão, por exemplo, no desconforto à luz, formado por uma reação inflamatória um pouco mais intensa que ocorre durante a recuperação do paciente que faz a cirurgia refrativa. Por isso até que a gente recomenda muito cuidado ao se expor ao sol depois da cirurgia. Isso pode evitar alguns transtornos e algumas complicações aí que podem levar a esse desconforto de haze, de glare, de desconforto em relação à luz. Além disso, uma outra complicação, vamos dizer assim, que pode acontecer é quando a gente não consegue o resultado que a gente espera em termos de grau, que a gente não consegue zerar o grau. Isso, mas a cirurgia não zera o grau? Infelizmente, em alguns casos, pode não zerar. 98% dos casos acaba atingindo aquela meta, aquele resultado pretendido. Mas existem pessoas que infelizmente estão fora dessa média. Por que isso acontece? Isso acontece porque a cirurgia ela é muito previsível, mas existem pessoas que se comportam de uma maneira muito acima ou muito abaixo da média das pessoas na recuperação, na cicatrização. E isso é algo muito individual. Você, ele, qualquer um de nós temos recuperações diferentes, que podem reagir e determinar um resultado um pouco diferente do pretendido. Isso normalmente ocorre numa faixa ali de meio grau, mais ou menos, e quando isso acontece, a maioria das pessoas não sente a necessidade ou a vontade de fazer o procedimento novamente. Mas quando isso supera um determinado grau, quando a pessoa se sente desconfortável com isso, é possível fazer o retoque, que é a complementação da cirurgia baseado nos resultados que ela apresentou na primeira. Normalmente o retoque ele não tem um custo, porque ele é feito depois como complementação da cirurgia. Mas só para você saber, isso é algo que ocorre em um percentual muito pequeno, que gira aí em torno de 1% ou talvez até menos. Bom pessoal, hoje nós falamos dos resultados, das complicações da cirurgia refrativa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite e já compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, nos ajude a levar essa informação para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vocês nos ajudam muito fazendo isso. Agradeço demais a atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá.